Bom dia, então Samuel me apresentou, sou Cristiano Rude, médico gastroenterologista, tenho essa especialização em nutrição enteral e parenteral. E queria agradecer ao pessoal da Central pelo convite tão gentil, Murilo por ter me indicado. Agradeço a vocês, sábado de manhã aqui presente, é um privilégio estar aqui para a gente conversar desse tema tão fascinante que tem me despertado interesse nos últimos 3 anos. E a aula é uma aula densa, eu coloquei bastante conteúdo, eu tenho esse toque que eu até o último momento, mais um slide, mais umzinho só. Então assim, ontem eu mandei a foto para a Márcia, 169 slides, eu falei, tá bom, eu acho que eu exagerei. Então eu diminui um pouquinho, eu já mandei o conteúdo em PDF, vocês vão ter acesso, cada aula minha eu renovo, eu recalchuto aula, então, tipo, se vocês forem me ver falando de estamina de novo, provavelmente vocês vão ter uma aula completamente diferente do que essa. Tem uma historinha rápida que eu vou contar, assim, do Grupo Central, que eu, quando estava fazendo o introdutório do Ítalo, em 2019, eu conheci a Tamires lá, ela no stand e tal, a gente batendo papo. E aí, eu estava começando, quer dizer, já vinha preparando as bases desde 2015, mas estava começando ainda. Aí a Tamires, eu brinco assim, toda vez, eu acho que eu vi a Tamires só mais uma vez, mas eu falo, a Tamires profetizou sobre a minha vida, porque ela me olhou e falou assim, não, você ainda não usou injetável, não, mas já estou te vendo lá na frente, longe. Mal sabia ela que 4 anos depois eu estaria aqui dando aula para o Grupo Central. Então eu tenho uma gratidão enorme, não só a Márcia que fez contato comigo, a Ednaira e ao Renildo, e sobretudo a Tamires. Eu sempre digo, Tamires, daqui a 150 anos eu vou falar, pô, Tamires profetizou um dia sobre a minha vida. Bom, em 2023 eu costumo brincar, assim, de 2022 a 2023 eu falei muito de estamina. Fui chamado para vários eventos para conversar sobre estamina, porque comecei a estudar muito, foi uma área de interesse meu, e eu sempre brinco assim que você falar sobre estamina, ou quando você pensa em estamina, você olha para o paciente e vem uma vozinha que sopra no teu ouvido assim, é estamina, é estamina. E foi mais ou menos dessa forma. Eu tenho uma paciente que o marido dela, lá em consulta, conversando comigo assim, meu marido tem um negócio tão estranho. A gente está num restaurante comendo, de repente todo mundo já sabe, ele fica pálido, lívido, sente um mal-estar, precisa ir correndo ao banheiro, vomita e volta como se nada tivesse acontecido. Eu falei, que estranho. Eu falei, isso está parecendo, ou é alergia, eu não sei porquê, gente. Assim, um anjo soprou no meu ouvido, ou é estamina. Lancei essa bola. Então, não sei o que, ele tem que vir aqui e tal. Passaram-se alguns meses, ele foi em consulta comigo, estava frio em São Paulo, ele estava de moletom, falei, tira o moletom para eu poder escutar e tal, ele estava de camiseta. Quando ele tirou, cheio de bolinha no corpo dele, amarronzada, um padrão de mastocitoma mesmo. Aí eu falei, você tem mastocitose? Aí ele, alguns anos atrás, tal, tinha um negócio assim, foi investigado, a dermatologista falou que não tinha nada muito para fazer. A partir daí começou o meu lance com a estamina. Eu falei, cara, e a história era exatamente essa. Ele ia para um restaurante, tomava um vinho, comia alguma coisa com a família, assim, em minutos ele passava mal, precisava ir ao banheiro, e a partir do momento que ele liberava aquela estamina, ele melhorava. Então, a partir daí, então todo mundo tem alguma história com estamina, né? Começou assim, vendo algum paciente, e a partir daí desenvolveu aquele interesse pelo tema que realmente é fascinante. E o negócio começou a bombar demais, isso é uma opinião pessoal, eu acredito pela Covid. Por quê? Primeira coisa que a gente precisa entender, e ao longo da aula eu vou desenvolver isso, é separar o que é uma coisa e o que é outra. Intolerância à histamina não é uma outra desordem relacionada, por exemplo, a mastócito. E é muito fácil a gente se perder nesse meio do caminho, porque a gente tem um mediador comum nessa história, que é a histamina. Mas nem toda intolerância à histamina estará relacionada necessariamente a essa desordem mastocitária, que foi o que a gente começou a ver de fato na Covid. O tal do Covid longo, a tal da tempestade de citocinas, todo mundo ouviu falar disso, estava na mídia leiga. Então, quer dizer, essa tempestade de citocinas, também mediada por mastócitos, que é uma célula que possui mais de 1000 mediadores dentro dele e é realmente a nossa sentinela, pele, trato respiratório, trato digestório, qualquer coisa que aparecer uma reação e que exija uma atividade mastocitária pode gerar essa liberação de histamina que vai fazer com que exista, de fato, uma reação no paciente. E aí, nós temos o lançamento da Adidal no Brasil. Quando a gente olha para o histórico da enzima da diaminoxidase, nós vemos que, na verdade, gente, é só você ir na literatura que você encontra as coisas. A Adidal, novidade no mercado, é usada desde 1936.
Só que esse produto, que era um produto produzido pela Bayer, na Alemanha, era um produto à base de intestino de porco. Foi retirado do mercado em 1964, Torantil, o nome dele, justamente porque ele não conseguia atingir níveis séricos satisfatórios para digestão, né, digestibilidade de mal-estar. E aí, quer dizer, com a evolução, foi se entendendo que realmente era necessário uma substituição, encontrou-se o rim do porco como uma fonte boa para a enzima, para a diaminoxidase, e a partir daí houve o desenvolvimento da diaminoxidase em si, e que agora chegou no Brasil pela Lema, e o pessoal da Central comprou a ideia e trouxe, o que é maravilhoso. Então, quando a gente fala da histamina em si, a gente está falando de uma molécula jovem. Tá? Por quê? Porque em 1907 ela foi sintetizada, mas ela só foi reconhecida como uma molécula efetivamente em 1910. E a histamina, para que ela funcione, ela precisa encontrar receptores. Receptores que são próprios para que aquela função metabólica dela possa ser exercida. Senão é mais ou menos igual a insulina, fica circulando, não consegue encontrar onde faça efeito. E para vocês terem uma ideia, em 2003, há 20 anos atrás, foi reconhecido o último receptor da histamina, que é o receptor do tipo 4. Ou seja, a gente está falando de uma molécula super complexa, com um tanto de função metabólica, e que o último receptor reconhecido dela, o receptor do tipo 4, foi reconhecido apenas em 2003. Como definir a histamina? Beleza, o Muri falou, a histamina é uma molécula, né, uma amina biogênica e tal. Só que essa definição desse trabalho publicado em 2021, para mim, é a definição perfeita, toda vez que eu vou falar de histamina, eu utilizo essa definição. Se a gente tivesse que resumir o que é a histamina, ela é uma molécula, uma mediadora do sistema neuroimunoendócrino. E conversando até no intervalo com o Renildo, eu estava falando ano passado, quando eu falei no Gut Brain sobre intolerância à histamina, no congresso lá em São Paulo, conversando com um dos idealizadores do congresso, Marcos Zanetti, psiquiatra, ele mesmo falou, olha, durante muito tempo a psiquiatria foi negligenciando os receptores histaminérgicos do sistema nervoso central, por conta dos duais, dos inibidores de recaptação de serotonina, noradrenalina, dopamina, mas a histamina ela tem essa função do sistema nervoso central e hoje em dia se reconhece essa participação da histamina, ou desses neurônios histaminérgicos lá presentes no núcleo tuberomamilar, inclusive com doenças neurodegenerativas, como é o caso do Parkinson, do Alzheimer. Tá? Então, tenho certeza que ainda vem muitas novidades por essa molécula, então, que funciona como se fosse esse encaixinho de tomada. Se você olhar para isso daqui e pensa, vou pegar um fio de geladeira e vou conectar nesse troço, e você puser no plug, vai funcionar a geladeira. Se você usar esse mesmo plug e conectar um fio que leva um secador de cabelo, você vai ter um secador de cabelo funcionando. Um computador, vice-versa. Então, na verdade, a histamina em si não é o barato. O barato é onde ela vai se encaixar. Então, a gente tem esses 4 tipos de receptores diferentes da histamina, todos com funções biológicas e cada um deles com características diferentes. Não só na sua localização, como de uma certa forma na sua função. Então, esses 4 tipos nós vamos ter espalhados pelo corpo, em diversas células, em diversas estruturas, desempenhando diversas funções. Então, a grande questão não é a histamina em si, mas onde ela vai encaixar e onde ela vai desempenhar essa função. Isso daqui são as células nas quais elas estão presentes, ou seja, o coração tem, o pulmão tem, células do sistema imune tem, rins tem, cérebro temos, ou seja, ela é uma molécula que está espalhada pelo corpo inteiro, ela vai circulando pelo corpo, mas, sobretudo, os seus receptores estão presentes em todas as células praticamente, ou pelo menos em todas as células seria exagero dizer, mas todos os órgãos, todas as estruturas do nosso corpo possuem, em maior ou menor quantidade, algum dos receptores para que essa histamina possa encaixar e desempenhar a sua função. Então, falando da histamina em si, beleza, ela é uma amina biogênica, nós sabemos que ela está presente nos alimentos, não só queijos, peixes, vinho, mas uma série de outros alimentos vão ter a presença da histamina, como ela sendo uma molécula já, entre aspas, pronta ao uso, ou então, esses alimentos eles vão possuir o aminoácido histidina, que é aquele que vai dar origem à histamina, mediante a participação de uma enzima, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é a histidina descarboxilase.
A histamina ela é muito conhecida já das agências de vigilância sanitária do mundo todo por conta disso daqui, os Combroid Food Poisoning, que basicamente é os combroid. Com certeza vocês já ouviram falar disso. Rapaz, estava na praia esse final de semana, fui comer um peixe, passei tão mal, vomitei, tive diarreia, fiquei com o corpo todo vermelho, nunca fui alérgico a peixe. Será que agora eu sou alérgico a peixe? Não. Provavelmente, quer dizer, pode ser, mas aqui o que é mais importante entender. Ou então tudo bem, vai, imagina esse cenário, 10 dias depois fui comer peixe de novo e não tive nada. O que será que aconteceu? Provavelmente os combroides. E os combroides em si, é uma questão de saúde pública. Em todas as agências de vigilância sanitária do mundo, Anvisa, FDA, FSA na Europa, definem os limites que a histamina pode estar presente no conteúdo para que ela não tenha um efeito tóxico, porque os combroides podem matar uma pessoa. Basicamente, o que acontece nos combroides é uma intoxicação por uma alta carga de histamina presente no alimento, principalmente no peixe. E aí as agências de vigilância elas ficam muito ligadas em relação ao teor de histamina que pode estar presente no peixe. Ou seja, independente da pessoa ter intolerância à histamina, não ter intolerância à histamina, se qualquer um de nós consumir uma determinada quantidade que eles delimitam como limite de segurança 100 mg por quilo do produto, nos Estados Unidos 50 mg por quilo, pode acontecer essa intoxicação. Então, na fonte 1 de histamina, nós temos a comida, ou seja, o que nós comemos pode ser uma fonte de histamina. Que outras fontes nós podemos ter? A própria microbiota. Brinquei com o Muri falando o seguinte, Muri, o Muri e eu somos totalmente freestyle. A gente, fala sobre isso, tá bom, dá aí o tempo que a gente fala, vamos embora. E aí a gente não conversou nada, não compartilhamos aula nada, foi muito intuitivo. Você vai falar, eu vou falar, beleza, estamos juntos, aí a gente vai se complementando. Então assim, indo ao encontro dele, sabendo que ele é o cara da microbiota, foi meu professor nisso, então a gente entende que as bactérias, por exemplo, micro-organismos, podem ser fontes de histamina também. Então essa seria a fonte número 2. Que talvez para a gente na aula não seja importante relacionado puramente à intolerância à histamina, mas no contexto vai fazer diferença. E qual é o predicado genético que essa microbiota ou esses micro-organismos precisam ter para conseguirem transformar uma coisa em outra? No caso, o aminoácido histidina em histamina. É a presença da enzima, ou seja, bactérias podem possuir a enzima HDC, que é a histidina descarboxilase, que em última análise vai degradar esse produto e vai transformar em histamina. O Murilo sempre fala o seguinte, desembale menos, descasque mais. Se você pensar que a bactéria pode ter a histidina descarboxilase e essa produção de histamina pode ser feita no meio extracorpóreo, ou seja, se a bactéria contaminar o peixe que o cara comeu lá na praia, intermediado por essa histidina descarboxilase e a pessoa passar mal, é porque aquele peixe provavelmente já não estava mais tão fresco e começou a haver uma maior degradação. E eu lembro, voltando lá atrás, no túnel do tempo, meu Deus, 2001, ano 2000, eu estava na faculdade de medicina, a gente foi fazer um trabalho de campo em medicina do trabalho e a gente foi visitar uma fábrica de pescado para conhecer o método de produção e tal. E aí eu lembro do médico do trabalho falando assim, porque aí a gente tem o controle da histamina. Talvez lá atrás tenha começado a minha relação com a histamina, 23 anos atrás. E aí justamente por quê? Por conta dessa vigilância, porque o produto embalado, aquele produto que está... Então aí fica a primeira dica, matando no peito aquilo que o Murilo já tinha falado. O produto armazenado, estocado, guardado, que já não está mais tão fresco, provavelmente vai ter um teor maior de histamina. Por quê? Por conta de maior tempo da ação dessa enzima histidina descarboxilase. O bom é que são poucas bactérias que podem produzir histamina, só que não. Esse trabalho, publicado em 2020, fala sobre a microbiota, e aqui são micro-organismos, vocês vão estar com esse PDF, tá? Eu mandei já para a Márcia, ela vai repassar para vocês. Isso daqui foram sobrenadantes de material fecal de seres humanos, ou seja, não foi coletado das vacas cegas, do monte, dos Alpes suíços, aqui de seres humanos, e eles rastrearam quais eram as bactérias produtoras de histidina descarboxilase, ou seja, com a potencialidade de produzirem histamina, de degradarem a histidina e a transformarem em histamina. Então a gente tem, nesse trabalho, que 117 espécies foram rastreadas como sendo potencialmente produtoras de histamina. Então, se a gente parar para pensar que a microbiota pode ser uma produtora, a gente pode entender que essa produção pode acontecer fora da gente, mas ela também pode acontecer
dentro da gente, dependendo daquilo que a gente coma e dependendo da nossa composição de microbiota efetivamente. Ah, tá bom, mas então para que a gente precisa de amina biogênica? Para dar escombroide, para a pessoa morrer, só para isso? Ué, se a gente parar para observar uma ação básica da histamina, se eu falei que ela está presente em atua como um neurotransmissor nos neurônios túbulo-mamilares, então ela tem uma função neurotransmissora. O Murilo falou, em relação ao receptor H2, se você tem uma histamina que ela atua no receptor H2 no estômago, induz a produção ácida, então ela tem função biológica. O grande problema das aminas biogênicas é quando não existe um equilíbrio entre aquilo que é produzido e que vai ter função biológica e aquilo que não é degradado. Ou seja, é um mecanismo de freios e contrapesos. Você precisa ter a produção, inclusive dessas aminas biogênicas presentes no alimento, de uma certa forma. Olha que intuição interessante, né? Pô, o alimento tem histamina, ali no estômago vai atuar sobre o receptor H2, que vai otimizar a secreção ácida. Olha que beleza a fisiologia, né? Teoricamente, o paciente nem precisaria tomar betaína para estimular a acidez, porque o próprio alimento ele já funciona como um gatilho para isso acontecer. O problema é quando não existe um mecanismo de detoxificação de todas as aminas biogênicas, e isso, em última análise, pode levar a problemas no curto prazo, como é o caso dos combroides, mas também pode levar a problemas no longo prazo, quando a gente tem, por exemplo, que a tiramina, putrescina, cadaverina, espermina, elas podem ser aminas biogênicas que, em última análise, vão produzir compostos nitrosaminados, que eles são carcinogênicos. Então, os problemas eles podem acontecer no curto, médio ou longo prazo, se essa amina biogênica não for degradada adequadamente. E, por último, a gente tem a fonte celular, ou seja, células do nosso corpo, principalmente mastócitos, mas também basófilos, que são os dois principais, são células que produzem a histamina. Esse trabalho, apesar do nome marqueteiro, The More We Know, The Less We Know, quanto mais sabemos, o menos sabemos acerca da intolerância à histamina, foi publicado em 2021 e, apesar do título, é um dos melhores trabalhos. Mas não é assim um dos melhores, tipo, é tudo ruimzinho e esse daqui é um pouquinho melhor. Não, esse trabalho é muito bom, de fato, e ele faz uma revisão bem interessante acerca da histamina. Por quê? Porque é interessante que a gente entenda o que a intolerância à histamina é e o que a intolerância à histamina não é. Se nós vimos que essa molécula é uma molécula que circula pelo corpo todo, que ela tem função em uma série de receptores, e um monte de gente pode produzir essa histamina, então a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio e dizer, é tudo intolerância à histamina. Então a gente entender o que é e o que não é fundamental. E essa intolerância à histamina é um new kid on the block? Quem nasceu nos anos 80 e viveu nos anos 90 conhece. Step by step. Então vamos lá. Ela não é uma new kid on the block nas intolerâncias alimentares. Por quê? Porque esse reconhecimento acerca da intolerância à histamina já existe há bastante tempo. Mas a grande verdade é que nessa janela de 2016 e 2020 começou a haver muito mais publicação, né? Só que já é uma condição que, pelo menos, desse rastreio do trabalho publicado, desde 1996 já havia coisa sendo publicada acerca dela, mas, de fato, isso cresceu exponencialmente. Se a gente tiver que resumir graficamente em uma imagem o que é a intolerância à histamina, então, beleza, você falou da histamina, falou que nós temos receptores, falou que o alimento pode ser uma fonte de histamina, mas que também nós podemos ter a produção endógena, não só pelas nossas células, mas também por micro-organismos presentes dentro da gente, também fora da gente. Mas, tá bom, e o que é então esse raio dessa intolerância à histamina? O que define isso? Nessa imagem aqui a gente tem 3 possibilidades metabólicas. Primeiro, o indivíduo normal. É a pessoa que vai ter um consumo normal de histamina, sem ser excessivo, e aí aquela histamina chegando no tubo digestivo vai encontrar a enzima de aminoxidase, que vai conseguir segurar essa histamina, vai conseguir degradar essa histamina, fazendo com que até exista uma absorção dessa histamina, mas que ela não seja excessiva. Diferente do que acontece na intoxicação, como é o caso dos combroides. Pensa num amigo que foi na praia, nunca passou mal com peixe, comeu peixe, quase morreu. Houve um excesso de histamina sendo consumido. Então, mesmo essa pessoa com uma quantidade adequada da enzima para fazer a degradação, ela não foi suficiente para segurar a onda em relação aos sintomas do indivíduo. E o que é intolerância à histamina? É quando o indivíduo consome uma quantidade normal de histamina, mas ele tem uma enzima de aminoxidase defeituosa, não é produzida adequadamente, ou ele tem pouca quantidade da enzima de aminoxidase. Então essa conta não fecha. E aí o que vai acontecer?
essa histamina vai ser absorvida pela corrente sanguínea, permitindo com que, de fato, os sintomas aconteçam, porque, lembrando, a histamina é uma molécula que circula pelo corpo todo, que tem receptor em todas as células, né, de todos os nossos órgãos e tecidos, possuem algum grau maior ou menor de expressão, mas algum receptor de histamina eles têm. Então, por definição, o que é intolerância à histamina? É quando existe esse desequilíbrio entre a quantidade ingerida de alimentos que tenham histamina e a capacidade de degradação. Estava na rua, passeando no sol, dia muito quente, fiz uma reação estaminérgica. Eu tenho intolerância à histamina. Não, você não tem intolerância à histamina. Porque para ter intolerância à histamina, você precisa consumir um alimento com uma maior carga de histamina e passar mal. Ok? Então, se nós fôssemos fazer uma associação com outras condições de saúde, a gente teria, por exemplo, uma similaridade com a intolerância à lactose. A intolerância à lactose, você tem um sistema, uma reação adversa ao alimento, não imunomediado e de causa metabólica. Ou seja, se a pessoa consome lactose numa determinada quantidade, boa. Numa quantidade um pouco maior, deu ruim. Se não consumir lactose, vida que segue. E aí, para a gente entender a própria funcionalidade da DAO e entender como essa histamina é degradada, nós precisamos entender qual é a via metabólica que essa molécula faz no nosso corpo. E essa imagem, eu acho uma das imagens mais completas, justamente porque ela mostra não só o caminho metabólico, como ela mostra os cofatores associados a esse caminho metabólico. Então, basicamente, o consumo da histidina, que pela microbiota, né, possuidora de histidina descarboxilase, vai transformar essa histidina em histamina dentro da gente ou fora da gente. E a partir do momento que essa histamina entra no nosso corpo, ela vai precisar ser degradada. Lembra daquele gráfico lá? A mina biogênica é importante, mas ela precisa ter mecanismos de freios e contrapesos. Se ela não for degradada, esse negócio vai ficar circulando, entrando em contato com o receptor e dando ruim. E aí, nós temos duas vias metabólicas possíveis, a via da DAO e a via da HNMT. É interessante observar que nessas vias metabólicas serão gerados outros cofatores que também dependem da atividade de outras enzimas para que continue havendo a degradação dos seus subprodutos e, de fato, aquela histamina pare de funcionar como uma entidade, entre aspas, biologicamente ativa. Interessante perceber o seguinte, mas por que nunca foi lançado uma HNMT, né? A histamina N-metiltransferase, que é a enzima também possível por fazer a degradação da histamina e apenas a da diaminoxidase? Porque os trabalhos na literatura mostram para a gente que provavelmente a histamina N-metiltransferase, a enzima que faz a degradação da histamina, ela faz isso em via intracelular, ou seja, o que importa para a HNMT é detonar a histamina que está dentro da célula. Ela não está muito interessada naquela que está no meio extracelular. E a gente pode pensar na histamina intraluminal, ou seja, dentro do tubo digestório, está no nosso corpo, mas de uma certa forma ela está no meio extracorpóreo, porque ela não está dentro de célula. Então, o que a literatura coloca para a gente, o problema parece ser a DAO e não a HNMT. E a enzima DAO, ela não só é produzida no enterócito, né, como ela ainda é, coitada, ela é uma sofredora, uma lutadora, é resiliente, é igual a mãe, né, psicóloga, assistente social, motorista de filho, esposa, enfim, a pessoa vai se virando e a DAO é mais ou menos isso. Ela é localizada na porção basolateral dos enterócitos maduros, ou seja, aquele enterócito tem que estar bem desenvolvido. Se a pessoa tem alguma condição de saúde que faça com que ela tenha um turnover muito rápido de enterócito, e a média de vida do enterócito são 4 dias, mas se a pessoa tem alguma doença, tipo uma doença de Crohn, uma doença celíaca, como o Murilo fala, está com a tripa ralada, dificilmente aquele enterócito vai ganhar maturidade para que ele consiga funcionar como uma célula plena. Então, não só depende da maturidade do enterócito, como também vários fatores vão fazer com que essa enzima DAO funcione adequadamente ou funcione mal. O que vai competir ou que pode alterar a forma como a DAO trabalha? A própria microbiota, nós já vimos. Se a gente tem uma microbiota que produz mais histamina, a DAO que lute, né? Porque vai ser mais histamina que ela vai precisar degradar e não só a histamina. Porque a DAO não degrada só a histamina, ela degrada também outras aminas biogênicas.
Se nós temos o consumo de uma quantidade de alimentos com um maior teor de histamina, essa DAO vai ser sobrecarregada. Dependendo da condição de saúde da pessoa, se a pessoa tem, por exemplo, uma doença celíaca, uma doença de Crohn, em que existe ali uma tripa ralada, efetivamente ela não vai ser tão presente, porque os enterócitos não estarão tão maduros. Se a pessoa tem um polimorfismo genético, que programa aquela pessoa para ela ter o passaporte de que, olha, eu tenho a possibilidade de ter uma intolerância à histamina porque eu tenho a potencialidade genética para produzir menos enzima DAO. Ou seja, são vários fatores que podem concorrer com esse evento da intolerância à histamina, diminuição da DAO no sistema, fazendo com que a pessoa realmente não consiga fazer a degradação adequada dela. Então, a DAO, em última análise, ela é dependente de vários fatores internos e de vários fatores externos que vão fazer com que ela efetivamente seja ativa, e que ela funcione. Quando a gente fala de intolerância à histamina, a gente fala de uma condição que está cada vez mais tendo seu reconhecimento. Então, é estimado que cerca de 1 a 3% da população mundial tem essa condição, mas a própria literatura coloca o seguinte, olha, é provável que esse número seja maior, porque muita gente passa subdiagnosticada. E a gente vai falar sobre diagnóstico diferencial. E a manifestação clínica? O que o paciente pode ter de sintoma? O que vocês imaginarem? Porque onde tem receptor para histamina e onde tiver histamina, vai ter efeito biológico. Então a pessoa pode ter taquicardia, dor de cabeça, diarreia, constipação, distensão abdominal, manifestação cutânea. Por quê? Porque aquela histamina, lembra daquela imagenzinha, foi absorvida em maior quantidade porque não tinha DAO ali para funcionar como uma goleadora e impedir que ela entrasse. Quando a gente olha essa imagem, a gente vê a distribuição e como a manifestação clínica pode ser tão diversa nessa condição. Agora, uma coisa interessante, eu coloquei vários casos clínicos de pacientes meus ao longo da apresentação, acho que na segunda parte só. Então, nesses casos, eu nem colocava o blowing, que eu uso essa expressão blowing, e quando eu vou traduzir, eu traduzo uma coisa que o Murilo ensinou, que é o baiacu. Porque o efeito baiacu é a pessoa ter a sensação dela estar distendida, não necessariamente visualmente distendida. A pessoa se sente empachada, ela se sente distendida. E isso pode acontecer com, mas também pode acontecer sem distensão. E 92% das pessoas relatam o blowing. Aí o que eu quero dizer com isso é que todos os casos clínicos que eu apresentei, eu pulava o blowing, porque é tão frequente, na verdade 100% dos meus pacientes referem à sensação de estarem distendidos. Então, quando eu descrevi sintoma, diarreia, eu nem coloquei o blowing, porque todos eles tinham. Mas, de fato, é o sintoma mais comum. Junto a isso, outros sintomas do tipo dispepsia pós-prandial, ou seja, aquela sensação de comer e o alimento não desceu. 20 anos, taca betaína na pessoa. Pode dar, melhorar o processo de digestão, mas entender as causas, trate as causas. Ao mesmo tempo que a pessoa pode ter constipação, ela também pode ter diarreia. Até que chega um ponto dela ter sintomas mistos, do tipo insônia, apatia, ardência na boca. Eu tenho uma paciente que ela não dormia, o problema dela é insônia. No primeiro dia que eu bloqueei o receptor estaminérgico dela, ela dormiu. Ela chegou a usar, assim, benzodiazepínico sem conseguir dormir. A partir do momento que a gente identificou o lance da estamina e tratou, ela melhorou. Esse trabalho, por exemplo, ele mostra, eles fizeram uma análise combinatória dos 24 sintomas mais típicos, assim, associados à intolerância à histamina. E nessa combinação, isso tudo feito com o paciente, eles descobriram que era possível 276 combinações de sintoma. Então é o seguinte, a pessoa num dia come, sei lá, toma um vinho, ela tem dor de cabeça e náusea. Dali 3 dias ela pode tomar o vinho de novo e ter distensão abdominal e vômito. Dali a 5 dias ela pode ter zumbido e constipação, ou seja, a manifestação é muito diversa. E talvez esse seja um dos principais motivos para a dificuldade de diagnóstico. Muitas vezes falam, você é psiquiatra, a pessoa está doida. Como é que a pessoa toma um negócio, passa mal com tudo, menino chato, não come nada? E muitas vezes o que a pessoa tem é uma intolerância à histamina, fazendo com que a apresentação mesmo seja muito diversa. E aí quando a gente fala da histamina e esses efeitos neurológicos, né, dor de cabeça, o Murilo comentou muito na aula dele, o sintoma de dor de cabeça, enxaqueca, a própria literatura reconhece e faz essa exclusão desses alimentos com mais aminas biogênicas, café, chocolate, vinho tinto, nos pacientes portadores de enxaqueca. Qual seria o mecanismo? A histamina atravessa a barreira hematoencefálica? Não, ela não atravessa a barreira hematoencefálica. Ela é uma molécula grande, mas existe uma estrutura no cérebro, na localização posterior, né, os órgãos circunventriculares,
que eles não possuem barreira hematoencefálica. E, através dali, a histamina consegue sinalizar. E um outro mecanismo que a gente não pode desconsiderar é o próprio eixo cérebro-intestino. O Murilo falou disso também. Aquela histamina chega lá, sensibiliza neurônios do sistema nervoso entérico, que vão comunicar o sistema nervoso autonômico, que vão comunicar o sistema nervoso central. Ou seja, o que acontece no intestino, diferente de Vegas, não fica no intestino, é distribuído para o restante do corpo. O diagnóstico é um desafio? É. Por quê? Porque nós vimos a inconstância de sintomas. Existe uma combinação de 276 tipos de apresentação clínica. Pensa numa doença que pode ter um tanto de apresentação clínica. Eu só consigo pensar em tuberculose, que pode manifestar qualquer coisa, pode ser tudo e não pode ser nada, e ainda assim não dá esse tanto de apresentação. Mas é muita manifestação clínica. Então existe uma série de manifestações clínicas possíveis que podem fazer com que o diagnóstico seja difícil. E, portanto, minha gente, fazer o diagnóstico diferencial é fundamental. Porque se você recebe um paciente com dor de cabeça e enjoo, esse paciente pode estar no consultório do neurologista tratando enxaqueca. Se o gastroenterologista identifica uma pessoa que tem distensão abdominal ou diarreia, esse paciente pode ser um portador, por exemplo, de doença celíaca, ou doença inflamatória intestinal. O paciente tem sensação de rinite, nariz escorrendo e tal, ele pode estar no otorrino ou no alergista tratando uma rinite alérgica. Então, termos o diagnóstico diferencial é fundamental. E o grande problema é que, ainda hoje, a intolerância à histamina ela não é uma entidade nosológica definida. Nós não temos um CID para a intolerância à histamina. E esse próprio grupo de estudos, ele coloca, olha, se fosse para a gente classificar de alguma forma, vamos colocar aí no meio das intolerâncias alimentares, né? Mas eles colocam, inclusive, outros CIDs que seriam possíveis de reconhecer. E aquilo que não é reconhecido como uma entidade nosológica, obviamente gera mais dúvida no diagnóstico, gera mais dúvida na conduta, gera mais dúvida no consenso. E o grande problema é, quem não sabe onde vai, qualquer caminho segue. Então, a grande verdade é que a gente precisa justamente definir esses caminhos, até para não ficar dando DAO para todo mundo e não fazer diagnóstico de intolerância à histamina em todo mundo. Então, reconhecer o diagnóstico diferencial é fundamental. E essa característica de intolerâncias alimentares é um termo meio vago, meio nebuloso, né? Porque, por exemplo, você pode ter um paciente que não consegue digerir bem e tem uma intolerância a alimento gorduroso, porque o cara tem uma pancreatite crônica e não consegue produzir enzima. Ao mesmo tempo que a pessoa pode ter uma alergia alimentar que já é mediada e come determinado alimento, eu dei o exemplo, banana na introdução da criança, ou, por exemplo, leite de vaca, a PLV. Aquela criança pode estar passando mal porque é alérgica, não porque tem uma intolerância à histamina. Então, assim, entender que existem esses distúrbios funcionais, e quando eu falo funcionais aqui, eu não falo, você síndrome do intestino irritável é coisa da sua cabeça. Eu digo funcionalidade no sentido de funcionalidade, efetivamente. Fisiologicamente, existe uma alteração. E podem haver as intolerâncias alimentares associadas a questões estruturais. Pancreatite crônica é uma doença estrutural. O pâncreas é cicatrizado e não funciona adequadamente. Então, dentro da lista dos diagnósticos diferenciais, é fundamental para que a gente consiga fazer o tratamento adequado para esse paciente. E quando a gente fala da própria histamina, por exemplo, nossa, eu tenho intolerância à histamina, passei mal uma vez que eu comi um peixe. Não, porque existe o diagnóstico diferencial, por exemplo, do próprio escondroide, né, intoxicação do escondroide, quanto as próprias alergias IgEs mediadas junto com a intolerância à histamina. E muitas vezes elas vão guardar características similares. Então, triar, separar o joio do trigo é fundamental. E talvez o mais importante, e muitos pacientes meus acabaram fazendo essa transição. Eram pacientes assim, transintolerância à histamina. Nós temos mastócitos mais reativos. Eu costumo brincar com o paciente dizendo que o mastócito é como se fosse aquele saquinho do suco de laranja, aquele saquinho de laranja de mercado, sabe? Que é aquela estrutura com um monte de coisa dentro. O mastócito é aquilo. Ele é uma estrutura cheia de coisa dentro. Entre essas coisas que ele tem é a histamina. O que acontece na síndrome de ativação mastocitária, que foi o que a gente viu muito no Covid, houve muito essa associação do Covid longo, o mastócito é muito reativo, é porque esse mastócito, ele degranula muito fácil. Independente da pessoa ter uma maior quantidade, isso não é a definição de síndrome de ativação mastocitária. O paciente não precisa ter um aumento de mastócitos, ele só tem que ter mastócitos mais reativos. E muitos pacientes com síndrome de ativação mastocitária estão ganhando selo de intolerância à histamina. Como a gente faz para diferenciar? Voltando àquela base.
o paciente precisa comer um alimento para passar mal. Se ele não consumir um alimento com uma maior carga de histamina e passar mal, é qualquer coisa, mas não é intolerância à histamina. E na síndrome de ativação mastocitária, o bom é que são poucos sintomas, tá? Só isso tudo. O paciente pode apresentar também diversas manifestações clínicas. Eu atendo alguns, Deus vai mandando, né? Então eu estou com vários pacientes assim com síndrome de ativação mastocitária. A galera tá meio assim, ó, coisa esquisita, vai pro Cristiano, vai pro Cristiano, vai pro Cristiano. Então eu tenho recebido esses pacientes, e aí são assim, são pacientes que, olha, hoje eu estou com dor no braço. Você começa uma suplementação, eu tenho uma paciente que eu precisei fazer bloqueio de receptor H2. A mulher pegou um Famox, uma famotidina de 20 mg, ela dividiu em 4 e ela passou mal. É isso. Paciente com síndrome de ativação mastocitária é esse paciente que, assim, se bebe água, e isso não é exagero, é real, bebe água gelada, passa mal. Está no calor, passa mal. Está no frio, passa mal. Dor articular, secreção respiratória, dor abdominal, distensão abdominal. Então, assim, atenção, porque na síndrome de ativação mastocitária que a gente tem visto muito pós-picada, pós-bichinho, a gente tem visto muito esses pacientes com uma exacerbação do seu sistema imune, caracterizado pela síndrome de ativação mastocitária. Esse é o mastócito, lindo, meu malvado favorito. E ele é cheio desses grânulos, como se fosse esse saquinho mesmo de laranja da feira. O professor Lawrence Epstein, um dos maiores estudiosos de mastócitos do mundo, ele falou: mastócitos possuem mais de 1000 mediadores. Ou seja, é coisa pra caramba que pode dar qualquer tipo de coisa em um monte de gente. E aí, quando a gente olha as manifestações clínicas da ativação mastocitária, onde que vocês já viram uma imagem parecida com essa? Aqui, né? Então, lembra muito. Então, cuidado. Entender que se o paciente tem ativação mastocitária, os gatilhos, eles também podem ser pela alimentação. Diferente da intolerância à histamina, em que o gatilho é exclusivamente pela alimentação. E aí tem esse trabalho bacana, que fala que talvez o grande problema da intolerância à histamina seja no intestino. Ele dá alguns insights para a gente, dizendo que a expressão da genética da DAO é predominantemente no intestino delgado, no cólon ascendente, né, a porção direita do cólon, na placenta. Dados da literatura mostram que a mulher grávida ela apresenta 400 vezes mais produção de histamina, ou seja, a histamina ela é um órgão importante na produção, a placenta é um órgão importante na produção da diaminoxidase. Então, essa diaminoxidase ela tem a produção em diversos órgãos e tecidos, e não é à toa que a ADDAL, a diaminoxidase exógena, né, ela é oriunda do rim do porco. Lembrando daquele produto lá, o Torantil, que nos anos 30 foi lançado, e ele era do intestino. Faz sentido, porque o intestino é um dos órgãos que possui também a potencialidade para produzir diaminoxidase. E aí, de novo, essa diaminoxidase é sintetizada por enterócitos maduros. Lembra aquela orientação de pediatra de antigamente? É que depois veio um tempo que o pessoal não entendeu o recado. O menino está com diarreia, fala para parar de comer leite. Ah, bobagem, não tem sentido nenhum isso. Para que vai fazer dieta para uma pessoa com diarreia? Não faz total sentido. Se você tem um enterócito que está ali com um turnover muito rápido, ele não vai produzir enzima em borda de curva. E a DAO é uma enzima de borda de curva. Então, assim, se a pessoa não vai ter lactase, também não vai ter DAO. Ou seja, você precisa de enterócitos maduros para que a pessoa consiga sintetizar adequadamente a DAO e, de fato, não fique intolerante à histamina. Com isso, o que eu quero dizer? Pensa comigo. Se a pessoa está passando por uma situação em que o intestino dela não está legal, que a tripa está ralada, como diz o Murilo, pode ser que ela não seja intolerante à histamina, mas que ela esteja intolerante à histamina. Então, separar esse joio do trigo, de novo, é importante. Pode ser que a pessoa não esteja conseguindo produzir a diaminoxidase adequadamente. E aí, o que a gente vai fazer? Vai dar DAO eternamente? Ou vai entender o que está acontecendo com aquela pessoa para, de fato, a gente ser assertivo e tratar a causa, base de medicina funcional? Tira aquilo ali que a pessoa precisa tirar da vida dela, põe aquilo que aquela pessoa precisa colocar na vida dela. Em relação ao timing dos sintomas, lembra do meu paciente? Meu paciente ia no restaurante, no próprio restaurante ele já passava mal. Eu tenho uma outra paciente de intolerância à histamina, que a história dela era a seguinte, você vê, né? Exatamente isso que o Murilo falou. Eu perguntando assim, como é que são os sintomas que você sente? E aí existe uma família de peixe, da família dos Chondrodiaceae, que são os peixes que produzem a toxina escombroide naturalmente, por exemplo, o atum.
E uma coisa muito típica é a pessoa ir num restaurante japonês, principalmente num japonês assim, meia boca, que não usa o peixe fresco, o peixe está meio velho, e aí a pessoa se sente mal quando come comida japonesa. Então é meio clássico, né? Depois eu vou falar para vocês as dicas assim do diagnóstico. Você come você quer, aí fico péssimo, não posso chegar perto e tal. E essa paciente minha foi o seguinte, eu fazendo entrevista com ela, aí falando, não sei o que lá, não sei o que, comida japonesa. Aí ela disse para mim, ué, mas todo mundo não passa mal comendo comida japonesa, não? Tipo, porque a menina no próprio restaurante ela já precisava ir ao banheiro, ela já tinha uma diarreia dentro do restaurante, tipo, já ia lá para ter diarreia. E na cabeça dela era uma coisa meio típica. Provavelmente não, né? Provavelmente aquele timing ali estava associado sim à própria intolerância à histamina. Então, o que a própria literatura coloca para a gente? Primeira coisa, entender que daqueles 276 combinações de sintoma, lá dos 24 principais, a presença de pelo menos 2 sintomas. Então a pessoa tem que apresentar pelo menos 2 sintomas. Baiacu e diarreia, baiacu e constipação, dor de cabeça e nariz escorrendo, diarreia e dor abdominal, enfim. E que isso aconteça numa janela de tempo de até 4 horas. Então isso é muito típico. Sempre perguntem para o paciente, quanto tempo depois de você comer você passa mal? É o padrão que a gente vê no FODMAP? Não é o padrão que a gente vê no FODMAP. No FODMAP, a própria Universidade de Monash coloca que os sintomas eles podem acontecer na dependência do tempo do trânsito gastrointestinal da pessoa. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que evacuou uma vez a cada 15 dias, 10 dias, 7 dias, 5 dias, 2 dias, o sintoma vai ser diferente. Mas eles colocam aí no FODMAP que a presença de sintoma ela tende a acontecer acima de 6 horas depois. Quando aquele negócio chegou no intestino, foi fermentado, gerou gases e causou sintoma. Diferente da intolerância à histamina, que o sintoma é rápido. Eles colocam essa janela de 24 horas, na boa, o que eu vejo são no máximo 2 horas de sintoma. Logo depois. Pacientes assim, tipo, voltei do jantar, que horas você foi deitar? Até que a gente comeu às 11 horas, que horas você começou a passar mal? 1 da manhã. Ou então logo no local, logo na festa, logo no restaurante. Então essa história é muito típica. A presença de sintomas acontecendo numa janela de tempo curta. Isso daqui já tem que ligar o alerta. Lembra da história do meu paciente? O cara comia no próprio restaurante, ficava líquido, hipotenso, passava mal, vomitava, vida resolvida. Isso também é muito típico. Vomitou, evacuou, melhorou o sintoma. Ele joga fora aquela histamina, tirou fora o problema que ele tinha, ele passa a melhorar. O que a literatura coloca para a gente? A importância do diagnóstico diferencial. Isso é fundamental. Por quê? O que pode dar uma reação rápida? Alergia, gente. Alergia típica. Pôr na boca e incha a boca. Eu sou vegetariano, mas quando eu comia quando eu comia carne, uma vez eu no casamento, que isso, me jantar, come aí, pá. Quando eu fui comer, de repente minha boca, gigante. Ele falou, caraca, Angelina Jolie. Mas não era uma alergia alimentar. Né? Então, assim, entender que nem tudo é histamina, pode ser alergia. Então, esse diagnóstico diferencial é fundamental. Por exemplo, essa paciente minha aqui. Se eu fosse pensar que a mulher tinha intolerância à histamina e não pedisse o painel alérgico para ela, e assim, isso daqui só botei assim uma palhinha, tá? Porque assim, a mulher é alérgica a tudo. Ela é paciente da Silvia Campos, nutricionista do Rio, mandei para ela, falei assim, minha querida, você que lute, porque a pessoa reage a tudo e muito. Então assim, a alergia alimentar pode ser um diagnóstico diferencial. Olha só que interessante, já fui avaliada há 4 meses atrás para alergia. Que bom, vamos fazer de novo, ponto. Agora ela reagiu e antes ela não estava reagindo, sabe lá Deus, porque o sistema imune dela deu uma doidada. Lembra um outro ponto importante no diagnóstico diferencial? A tal da mastocitose, as desordens associadas a mastócitos. Recebi uma paciente, foi lá para São Paulo, veio do Rio para consulta, mesma coisa. Alguém que assistiu minha aula no Vitor, no curso de medicina funcional, falou, vai lá naquele cara que ele gosta de umas coisas esquisitas. Aí a menina chegou para mim, mesma coisa, uma história estranha, cheia de sintoma. Quando começa cheio de sintoma demais, que parece que não tem nada a ver, já me liga, galera. Síndrome de ativação mastocitária. Vamos lá, minha querida, vamos fazer uma dosagem no metabólico da histamina na urina. 83 quase, num referencial de até 60. Isso daqui poderia ser utilizado como um critério diagnóstico para síndrome de ativação mastocitária. Tá? Então, esse diagnóstico diferencial é fundamental. Lembra que eu falei com vocês? A histamina é igual a mãe, coitada, psicóloga, assistente social, motorista de filho, profissional, esposa, cidadã, enfim, trabalha pra caramba. A DAO, lembra que um monte de coisa vai interferir na função da DAO. Ela tem que lidar ali com várias aminas biogênicas para degradar,
dentro de um intestino que precisa estar inteiro, dentro de um monte de contextos de saúde que vão determinar com que ela funcione bem ou mal, e ainda ela tem que lidar com medicamentos que podem fazer com que ela diminua a sua atividade. E aí, como nós somos integrativos, a gente gosta muito de acetilcisteína, e a acetilcisteína, por exemplo, é uma das substâncias que podem fazer com que ela diminua a sua atividade. Ela está aqui em algum lugar, mas eu não estou conseguindo achar. Mas aqui, ó, aqui em cima, N-acetilcisteína. Então, existem várias substâncias que podem fazer com que ela diminua sua atividade. É obrigatório? Não. Eu tomo, por exemplo, NAC, não tenho nada, mas pode ter. Por quê? Porque vai diminuir ainda mais a atividade da enzima de aminoxidase. Agora, olha que interessante, eles colocam também os receptores H1 e H2 como possivelmente diminuindo a atividade da aminoxidase, mas mais para frente a gente vai ver que podem ser parte de um arsenal terapêutico fundamental. E aí, o pessoal do Lemos começou a fazer a dosagem da enzima de aminoxidase. Antes deles começarem a fazer essa dosagem da aminoxidase, eu fiquei botando no Lúcio, bora Lúcio, estamina, grande barato, bora. Antes disso, eu andava fazendo um laboratório em São Paulo, na verdade, alguns laboratórios têm, só que esses laboratórios, eles fazem a dosagem da atividade da enzima DAO, que é diferente do estabelecimento da dosagem absoluta da enzima DAO. Você tem as duas ferramentas, ok, só que para comigo para pensar. Aqui, a gente precisa não só avaliar a gente precisa avaliar o quanto de DAO o paciente tem. Essa informação, ela me diz se aquele pouquinho que ele tem funciona. Só que para mim, mais interessante é saber a dosagem absoluta da DAO. O cara tem ou o cara não tem DAO. Isso é mais importante do que, de fato, saber qual é a unidade dela. Só que, por exemplo, essa paciente aqui é uma paciente que tinha diarreia há 8 anos. E entra no quadro que o Murilo falou. Ela passou em alguns gastroenterologistas que falaram, não, querido, você tem que fazer trabalho voluntário. Você precisa desestressar. A mulher tinha diarreia há 8 anos e a mulher tinha uma DAO no pé. A partir do momento que a gente começou a estabilizar o mastócito dela, ela começou a melhorar sintoma. E aí, se ela quiser, ela pode fazer um trabalho voluntário. Então, eu vou trazer aqui para vocês 2 cenários. Olha que interessante. Beleza, eu falei que a diaminoxidase ela é uma estratégia que pode ajudar a dosada no sangue. O que vale para a gente na intolerância à histamina, de novo, é a educação continuada. O Bruno César, meu amigo endocrinologista de Brasília, fala que quem aprende não depende. Então o negócio é esse, bora aprender o lance, porque aí vocês não vão ser mais enganados por nenhuma situação. Dosar a enzima de aminoxidase no sangue pode ajudar? Pode. Ela representa a diaminoxidase presente no intestino, que é a que importa? Não necessariamente. Mas é uma ferramenta que a gente tem. Se é baixa, ajuda. Por quê? Se não tem no sangue, provavelmente não vai ter no intestino. Mas não é condição sine qua non. É baixa no sangue, no sangue está bom, então no intestino vai estar bom também. Não necessariamente. Lembra a história da tripa ralada, da pessoa poder estar intolerante à histamina ou ela ser intolerante à histamina. E aí, a intolerância à histamina é caracterizada pela presença de sintomas típicos com baixos níveis da atividade de aminoxidase no sangue, que é o que a gente consegue dosar. Então, vamos olhar para esse cenário aqui. Esse cenário aqui, uma paciente minha com sintomas típicos, consumia alimentos com mais histamina, passava mal. De aminoxidase no sangue, dosada pelo pessoal do Lemos, baixa. Olha esse cenário 2. Uma paciente também com sintomas compatíveis com intolerância à histamina. Olha a dosagem no sangue, altíssima. O Lúcio até mandou mensagem para mim, Cristiano, por que essa DAO pode dar tão alta? Existe algum mecanismo para isso? O que a literatura coloca para a gente? Uma tripa ralada, ou seja, quando você tem um aumento do leaky gut, poderia ser um motivo para você ter uma diaminoxidase alta no sangue. Poderia, não estou dizendo que é. Pode ser. Então, se dentro do contexto clínico você tem um paciente ali com sintomas gastrointestinais, um leaky gut, distensão abdominal, você vê que o cara tem desbiose, que ele está com leaky gut, está ali gritando para você. Ou você usa uma ferramenta objetiva, tipo dosagem de zonulina fecal, que o Lemos também faz. E você tem uma DAO alta, o que você pode inferir? Que possivelmente essa DAO ela está entrando na corrente sanguínea junto com a histamina. Tipo, vai histamina, vai DAO, vai todo mundo junto. Porque o intestino é tão permeável que aquela DAO que era para ali no intestino vai sendo absorvida. Ou seja, se você tem uma DAO muito alta no sangue,
ela pode ser utilizada também, e esse trabalho coloca especificamente isso, que se você tem uma barreira intestinal prejudicada, você pode resultar num aumento da quantidade de DAO no sangue. Então, a DAO pode ser utilizada como uma ferramenta, inclusive, para avaliação de integridade intestinal. E aí o trabalho coloca justamente situações, por exemplo, doenças gastrointestinais, estudo em ratos e seres humanos, dosagem da DAO aumentada no sangue. Outras condições, por exemplo, gravidez, aumento, a tal da história da placenta produzir 400 vezes mais quantidade do que previamente a mulher produzia. Outras condições do trato gastrointestinal que podem estar associadas ao aumento ou diminuição também, enfim. Os cenários, conforme publicado na literatura, são vários, mas o fato dela estar aumentada no sangue, de novo, pode indicar, inclusive, que o intestino está tão ruim que aquela diaminoxidase está sendo absorvida, caindo na corrente sanguínea e falsamente normal. O Murilo falou sobre isso, né? Sobre a predisposição genética. Então, aquela história, tem intolerância à histamina quem pode, não tem quem quer. A não ser que a pessoa, de novo, tenha um diagnóstico diferencial fazendo com que o intestino esteja tão ruim que nada está sendo produzido ali, muito menos diaminoxidase. Mas existem alguns genes que são associados. Na literatura coloca que existem mais de 50 genes que estão associados a essa via metabólica da histamina. Só que existem alguns genes que são mais importantes, e o principal deles, de novo, é a tal do gene OAC, que é o que determina, previamente chamado de gene DAO, que determina a produção da enzima de aminoxidase. Então, quando a gente olha, perdão, eu tinha falado 50 são enzimas, na verdade são mais de 200 genes que estão envolvidos na via da histamina, mas de fato parecem 4 deles serem os mais importantes, que nesse quiz aqui eu pergunto para vocês, vão ser os genes relacionados a AOC1, que é o que codifica a produção da DAO, ou da HNMT, que codifica a enzima HNMT. Tempo. Aqui, né? Aqui vai ser mais importante, porque lembra que a enzima DAO é aquela que vai fazer a degradação da histamina no meio extracelular. No meio intracelular, nós vamos ter a participação da HNMT. E aí, com isso, nós temos que no coração da hipersensibilidade à histamina, nós temos o gene AOC, previamente chamado gene DAO. Ou seja, o polimorfismo genético acontece nesse gene, fazendo com que as variações desse gene levem a pessoas a terem sintomas. Por exemplo, nesse perfil genético, tudo aqui são pacientes meus, ninguém é emprestado. Esse paciente aqui, olha, esses 4 genes, que são os genes efetivamente mais importantes na mutação, na sintomatologia ou na presença da intolerância à histamina, com polimorfismos genéticos completos no 999 e no 191, ou seja, mostrando que esse cara realmente não consegue produzir enzima adequadamente. Ele tem uma predisposição genética mostrando. Então esse cara tem que estar com o intestino assim, lindo, para que ele não tenha problemas. Ele ainda não tem os resultados que pedi para ele fazer agora da DAO sérica e da histamina fecal, para ter uma ideia de como é que está essa situação. Nessa outra paciente, ela tem menos polimorfismos, ela tem um polimorfismo só no 191, que é um gene importante na codificação da enzima DAO. Mas, se vocês repararem, as vias metabólicas da histamina, ela vai embora, lembra? Ela vai continuar sendo degradada para que aqueles produtos eles deixem de ser ativos. Eu brinco com o paciente que é como se fosse o seguinte, ó, na histamina é assim, você tem uma caneta. Se você tira a carga e você põe só a carga, a pessoa vai olhar para ela e ainda vai reconhecer como uma caneta. Se você corta a pontinha de metal e botar para uma pessoa, você ainda vai conseguir reconhecer aquilo como uma caneta, ou parte de uma caneta. Se você corta um pedacinho de plástico e puser em cima da mesa, a pessoa não vai saber se aquilo era um prato, se era um copo, se era caneta, ou seja, mesma coisa no metabolismo da histamina. Nessa via metabólica, existe a participação da monoaminoxidase, da aldeído desidrogenase, ou seja, se você não tem uma degradação adequada nessas vias metabólicas, você vai ficar acumulando metabólitos mais para trás que biologicamente vão ser ativos também. Em relação à histamina fecal, o Lúcio começou a fazer também. Funciona, ajuda, e os grupos sempre essa treta. E aí, gente, funciona, vocês estão usando, lá, lá, lá. Bom, a gente pode chegar a ter pacientes com esse nível aqui de histamina nas fezes, 10.335, 10.449. O que o Murilo falou? A histamina, de fato, ela é uma grande responsável por sensibilização de receptores que vão estar associados à dor.
Eu tive que tirar, dentro dos 169, ele precisou ser sacrificado, coitado. Mas tem um trabalho muito interessante que foi publicado no ano passado, e ele foi considerado pela revista Nature um dos trabalhos mais relevantes acerca de síndrome do intestino irritável do ano de 2022, em que os pesquisadores identificaram o seguinte: eles pegaram fezes de seres humanos portadores de síndrome do intestino irritável, e eles colocaram isso em ratinhos. O que eles identificaram? Que esses ratinhos tinham mais dor. E eles foram entender o que estava acontecendo com isso. Eles não só identificaram uma maior presença de histamina nesse material fecal, como eles identificaram que essa maior sensibilização dos receptores do tipo 4 no intestino estava mais associada à dor, e eles identificaram a presença de um micro-organismo responsável por essa maior produção de histamina no intestino, que é a Klebsiella aerogenes. Ou seja, a histamina ela parece ser uma player importante, sim, nas condições de saúde gastrointestinal, tanto que esse trabalho, publicado em 2017, mostra que 58% dos pacientes portadores de síndrome do intestino irritável têm piora sintomática quando consomem alimentos mais ricos em histamina ou alimentos que estimulam a liberação de histamina pelos mastócitos. E não curiosamente, eles encontram níveis mais altos no sobrenadante fecal desses pacientes, ou seja, tem coisa aí nessa história, isso pode fazer com que, de fato, essa dosagem da histamina fecal seja um marcador interessante para a gente associar a presença de mais sintomas. Lembra que eu falei, a dosagem sérica da DAO? Cristiano, ajuda. Eu falo, gente, é uma ferramenta. A literatura coloca para a gente como sendo uma ferramenta. Eu não posso botar minha mão no fogo, até porque a gente está falando de uma entidade nosológica não reconhecida. Não tem CID ainda para definir esse troço. A gente está literalmente trocando a roda com o carro andando. O que a literatura coloca para a gente é que o ideal seria a gente fazer a avaliação da atividade da enzima DAO no intestino. Já botei pilha no Lúcio, vamos ver se a gente consegue fazer isso, porque existe o trabalho na literatura em que eles fazem isso, mas em nível experimental. Eu vou para os Estados Unidos para fazer isso. Não tem, isso é feito só em nível experimental. Aí, o professor Oriol Comas Bastet, que é um dos caras que mais estudam a histamina atualmente no mundo, do grupo de Barcelona, publicou um trabalho que a galera, que legal, que maravilhoso, olha, uma possibilidade de estratégia no diagnóstico da intolerância à histamina, você dosar o metabólito da histamina na urina. Olha que maravilhoso, ótima ideia. Quando você olha qual é o metabólito liberado na urina, vai por que via? Via HNMT. HNMT é intracelular ou extracelular? Intracelular, ou seja, ele não está associado à intolerância à histamina, porque a intolerância à histamina está associada à presença da enzima DAO no meio extracelular. Então, de novo, quem aprende não depende. Vamos lá. DAO, extracelular, ela vai fazer a degradação da histamina no intestino. HNMT vai fazer a degradação da histamina dentro de célula. Ou seja, isso daqui, para a intolerância à histamina, não vai ajudar. Mas me ajudou a fazer o diagnóstico daquela paciente de síndrome de ativação mastocitária, porque ela tinha exatamente esse metabólito N-metilhistamina aumentado na urina, ou seja, mostrando ali uma maior presença daquele metabólito em via intracelular que foi eliminado pelo rim. A literatura sugere o prick test. O prick test pode ser uma estratégia, não sei se tem algum imuno. O que o imuno faz? Ele faz o prick testzinho, os furinhos, coloca a substância. E uma das substâncias que eles colocam é a histamina, justamente para ver se a pessoa reage ali. Se a pessoa reagir com histamina, o que eles fazem o diagnóstico? Isso é dermografismo. O problema não é a alergia, o cara tem dermografismo. Só que a própria literatura, na tentativa de encontrar um diagnóstico, sugeria o prick test pode ser um caminho interessante. Porque se a pessoa reagir muito com histamina na pele, pode ser que ela seja uma portadora de intolerância à histamina. Vamos pensar nisso como métrica? Ok, mas qual é o problema? Que a principal via de degradação da histamina na pele é a via da HNMT, ou seja, não funciona no diagnóstico de intolerância à histamina, que depende da enzima DAO. Quem aprende não depende. Vamos lá, a via da HNMT é uma via intracelular, ou seja, prick test não adianta. Por mais que a pessoa super reaja à histamina, você pode até pensar em síndrome de ativação mastocitária, mas por definição, isso não pode ser critério diagnóstico para intolerância à histamina, porque na intolerância à histamina você tem um defeito na DAO, extracelular. Então, o que a literatura, resumindo, coloca para a gente que pode ajudar? Você determinar a atividade da enzima DAO no plasma,
Temos. No intestino? Não temos. Fazer uma provocação. Meu querido, quando você come, você passa mal? Passo. Check. Pode ser uma possibilidade. Faz o teste de prick teste com histamina. Já vimos que a via metabólica de degradação da histamina nesse caminho é a via da HNMT. Então, uncheck. Para a gente não funciona. Identificação dos genes, né, dos polimorfismos genéticos, pode ajudar? Check. Se a gente tem uma alteração ali na via OAC, que é quem codifica a produção da enzima de aminoxidase, nós temos aí o indicativo da pessoa que tem um passaporte para ter intolerância à histamina. Se ela vai vir ou não, são outros 500. E a determinação de biomarcadores da histamina na urina ou nas fezes. Urina, já vimos que o que nós temos, a N-metilhistamina, é da via da HNMT. Uncheck, não funciona. E nas fezes, pode ser um caminho interessante, até porque a gente reconhece que várias condições, como por exemplo, aspas, síndrome do intestino irritável, que na verdade pode ser uma intolerância à histamina, a pessoa tem um aumento da histamina nas fezes. Na prática, diagnóstico, história clínica fundamental. E aí o que a própria literatura coloca para a gente? Alguns dados que vão ser interessantes, outros que não vão ser tão interessantes assim, quem aprende não depende, vocês já viram por quê. Consumo de alimentos e sintoma. Check. Determinar a quantidade de histamina presente no alimento. Difícil. Depende do tempo de maturação do alimento, quanto tempo ele está armazenado, quando ele foi coletado, como a pessoa consumiu, era um alimento que estava congelado ou não. No conceito do Ayurveda, existe um negócio que é o seguinte: o alimento velho gera ama, toxina. E para o Ayurveda, o que é o alimento fresco? É aquele que foi produzido e em até 4 horas foi consumido. Depois de 4 horas, lixo. Então, o famoso prato do jur. Come o prato do dia. Qual o peixe mais fresco, meu senhor? É isso. Qual é o legume da estação, meu senhor? Hoje em dia, tu come morango o ano todo. Então, quer dizer, essa coisa da sazonalidade morreu. E ali, quando a gente fala de intolerância à histamina, é isso para o paciente. É claro que a pessoa vai tentar se adaptar ao máximo possível, mas assim, quanto mais, aspas, velho o alimento, mais ama ele tem. Coisa que os caras falavam há 5.000 anos atrás. Aquele alimento que foi mais armazenado, que gerou mais metabólito, que pode gerar mais sintoma. Ou seja, isso é um fator importante. Nem todo peixe vai ser igual. O peixe fresco é diferente do peixe congelado. Ok? A exclusão de outras causas, sempre. Diagnóstico diferencial é fundamental. Tá? Para você não vender gato por lebre, nem comprar gato por lebre. A provocação no teste oral não precisa ser feita. Você pode simplesmente falar para a pessoa: meu senhor, quando você come, você passa mal? Passo, beleza. A determinação da dosagem, né, de fato, da enzima de aminoxidase pode ser um caminho. Da HNMT não, porque a HNMT, lembra que vai estar relacionado à via intracelular. Para intolerância à histamina, por definição, não pode ser utilizada como uma métrica. E possivelmente a análise, principalmente, dos polimorfismos relacionados à enzima DAO, que é o gene AOC, que é possível fazer nesses perfis genéticos. Muitos, inclusive, estão entendendo. Perfil genético para intolerância à histamina. Vai estar lá toda a via metabólica da histamina, simplificado, que provavelmente vai trazer respostas. E aí, essa frase, para terminar essa primeira aula, vai muito ao encontro disso que eu falei do Ayurveda, que é esse entendimento de que essa condição da intolerância à histamina, provavelmente ela vai ao encontro dos conceitos da medicina evolucionária, digamos assim. De acordo com ela, nós temos uma maior prevalência de doenças comuns numa sociedade moderna, como sendo resultado do conflito entre os achados genéticos estabelecidos sob o ponto de vista evolutivo versus uma mudança ambiental constante. Ou seja, estamos em constante evolução, num ambiente em constante evolução, e talvez a nossa genética não tenha conseguido acompanhar isso tudo, fazendo com que determinadas condições que nunca tinha se ouvido falar, de repente elas começam a ficar mais prevalentes.